Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do FocoCast, esse episódio número 29, e teremos a honra de apresentar esse episódio junto a Lara Guimarães, nutricionista, pós-graduada em comportamento alimentar, que vai falar bastante da interface da alimentação com outras áreas, vai falar sobre nutrição infantil, nutrição de modo geral, vai ser um episódio bem bacana. Lara, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Júlio, pelo convite. Bom, vamos lá, conhecendo então quem é Lara Guimarães, fala um pouquinho da sua trajetória. Tá, vamos lá. Então, eu me formei em nutrição há 8 anos, né? Nutrição não era a minha primeira escolha, nunca sonhei em ser nutricionista. E acho que é bem interessante a gente trazer para a época de... há quase 10 anos atrás, era muito diferente do que a gente sabe de nutrição hoje. Então, há 10 anos atrás, não existia Instagram. Então, hoje que a gente é bombardeado com muitas informações, né, sobre... há 10 anos atrás era tudo muito diferente. Então, quando eu entrei na nutrição, eu ainda não sabia o que era ser um nutricionista. Mas, como tenho pessoas na minha família da área da saúde... né? O meu irmão é educador físico, ele também deu um empurrãozinho e falou assim, não, vai para a nutrição, que daqui a uns anos vai todo mundo precisar da gente. E eu acabei entrando na nutrição e depois de formada, me vi com dúvidas, né, sobre que área seguir. Por quê? Quando a gente pensa em nutrição, a gente pensa muito no emagrecimento, né? Então, a gente já sai com esse rótulo da faculdade que nós somos pessoas que servem para emagrecer as pessoas. E, na verdade, eu nunca me identifiquei com essa parte da dieta em si, pensando no emagrecimento, né? E a gente nem tem essa matéria na faculdade. Isso aí é depois que a gente se especializa, né? O que a gente tem na faculdade é dietoterapia. Então, a gente aprende a tratar os pacientes de acordo com a condição. Mas essa questão de restrição, que era muito voltado para o nutricionista, nunca fez sentido para mim. Então, depois de formado, né, acho que isso acontece com a maior parte das pessoas, a gente vai atendendo quem vai aparecendo. Né? Então, eu atendia de tudo e a maior procura era emagrecimento e hipertrofia. E acabei indo para São Paulo, depois que eu me formei. Meu irmão é educador físico, morava lá na época. Eu falei, bom, vou para lá. E passei um tempinho atendendo esse público. E atendia diabetes, doença renal, atendia tudo. E a maior procura sempre por emagrecimento. Até que em um momento, né, de eu fazer a escolha da pós-graduação, eu quase fiz materno-infantil. Mas tinha algumas coisas na grade curricular que ainda não batiam 100% com o que eu estava procurando. E aí eu encontrei a pós-graduação de comportamento alimentar. Na época, ainda não se falava de comportamento alimentar como se fala hoje, né? Então, a gente não tem essa matéria ainda na grade, autorizada pelo MEC. Na época, não se falava sobre isso na minha graduação. Então, foi tudo muito novo. Mas quando eu li a grade curricular, eu falava, caramba, é exatamente isso que eu quero fazer. E aí, quando eu comecei a pós-graduação em comportamento alimentar, inicialmente minha ideia era trabalhar com comer transtornado e transtornos alimentares. Que foge totalmente daquilo que a gente estava falando de dieta para restrição com o objetivo de emagrecimento, né? É quase o oposto disso. Então, fez muito sentido para mim. Mas eu tive dificuldade de atender esse público aqui em Penápolis, né? Depois de um tempo lá em São Paulo, eu decidi voltar para cá. E realmente não consegui engatar nesse nicho. Apesar de gostar muito, foi um pouquinho difícil no começo. E aí, lá em 2019... eu gostava muito de crianças, não atendia crianças. Também não sou nenhum chefe de cozinha, mas gosto de cozinhar. Falei, vou fazer uma oficina culinária com as crianças. E aí foi assim que começou a história. Então,
fiz uma primeira oficina culinária, cozinhei com as crianças, falei, caramba, que legal, isso aqui é um jeito, né, de trazer as crianças mais perto da alimentação de forma saudável, mas de uma forma leve, de uma forma divertida. Só que aí no ano seguinte veio a pandemia. Aí né? mudou Então a tudo, gente né? teve que dar uma bela pausa, oficina culinária, mexer com comida sem condições, né? Então a gente continuou só com os atendimentos, ainda de forma online, até ser possível retomar aos poucos. E aí, se eu não me engano, finzinho de 2020 ou 2021, a gente retomou com as atividades em grupo com as crianças, mas ainda usando máscara, todo cheio de protocolo. Mas eu não parei desde então. Então, o foco começou com a oficina culinária mesmo, para as crianças. E aí começaram a surgir crianças que não comem, porque eu também não conhecia esse nicho, né, de seletividade, dificuldade alimentar. E aí apareceram casos mais complicados, mais graves, e eu acabei atendendo esses casos. E conforme eu ia atendendo, eu ia tentando unir o que eu já tinha, né, de base na nutrição e o que eu tinha de base de convivência com crianças. Porque atender criança é totalmente diferente de você atender um adulto, né? Então, na nutrição, isso se acho que amplifica, porque dependendo da dificuldade que a gente tem na infância, a gente tem que ter um cuidado redobrado, né? Na forma como a gente trata essa criança, na forma como a gente vai abordar o assunto com a criança, tem que ser lúdico, tem que ser divertido, não adianta chegar com uma informação e querer dar uma super explicação que para a criança não faz sentido, né? Até se a gente puxar para o gancho da saúde, a criança não está interessada se o colesterol dela está alto, está baixo, se, né? Então, é um trabalho muito legal, muito bacana. Eu fico muito feliz de ter chegado onde eu cheguei com esse público, porque eu realmente sou muito feliz na presença das crianças. Que bacana. Lara, explica um pouco melhor, o que é esse comportamento alimentar? Como que a gente poderia entender de maneira geral? Tá. O comportamento alimentar, na verdade, quando a gente traz ele para a parte da nutrição, a gente está falando sobre a forma como a gente, vamos dizer, se expressa, se comunica diante dos alimentos. Então, quando a gente pensa em nutrição, a gente pensa muito em caloria, em nutriente, né? Mas como a gente está falando de comportamento alimentar, a forma como eu como, por que eu como, com quem eu como, tudo isso influencia e na minha saúde também, na minha saúde e nas minhas escolhas. Porque tem muitas pessoas que se a gente for avaliar só o prato, nutricionalmente está maravilhoso, mas se a gente avaliar o comportamento alimentar e as escolhas por trás daqueles alimentos, às vezes uma dieta super restritiva, uma pessoa que tem pensamentos muito constantes em emagrecimento, uma pressão estética muito grande que a gente vê muito por aí, né? Então, a gente nunca vai avaliar só o que está dentro do prato da pessoa, a gente vai avaliar todo o contexto de vida dela e por que ela faz aquelas escolhas. Nossa, que bacana. Então não é só o que ela come, né? Mas o porquê come, o que ela quer expressar na comida. E com uma criança, como você trabalha isso no público infantil? Bom, com uma criança, o primeiro passo é a gente entender qual é a queixa que a família traz pra gente e a gente começar a investigar. Falando mais especificamente de uma criança que recusa a comida por algum motivo, a gente precisa tentar entender como isso começou, há quanto tempo isso começou, porque tem várias causas. Então, pode ser uma causa comportamental, pode ser uma causa orgânica, que seria, por exemplo, depois de um quadro de constipação muito severa, ou a criança ficou doentinha, ficou internada e aí começou a recusar os alimentos. Ou coisas até mais simples do cotidiano, mudou de escola, teve uma mudança brusca de rotina. Tudo isso pode levar a criança a uma recusa alimentar, né? E quando a família traz uma queixa, a gente escuta a família, mas aí depois a gente também avalia a criança. Porque nem sempre o que a família traz é 100% o que a criança demonstra e apresenta. Então, essa parte do comportamento alimentar na infância está muito ligado também ao comportamento alimentar da família que ele está inserido.
né? Então, a gente tem que avaliar o todo. Então, por exemplo, uma família que tem uma rotina ou falta de uma rotina alimentar vai também impactar nessa criança. Com certeza. Ou tem ali comidas que são não saudáveis e aí depois quer só a criança ir para nutricionista. Mudança para criança. E você trabalha essa família toda também? É importante a gente trabalhar a família toda, porque a família, na verdade, a criança não é um ser à parte da família, né? E em relação à tomada de decisões, responsabilidades, é do adulto. Então, a gente precisa sim entender o que essa criança precisa, mas quem vai fazer, junto comigo, as mudanças é a família. E como que funciona esse trabalho? Falando agora mais do aspecto profissional. Você hoje em dia atende clinicamente, grupos, oficinas? Como que é seu trabalho hoje? Hoje em dia eu atendo em consultório, né? Então eu tenho atendimento individual. Na verdade, faço acompanhamento, né? Então não existe uma consulta avulsa. Então, quando você entra em contato com o interesse em acompanhar a alimentação do seu filho, você não vai receber a orientação em uma consulta, você vai receber um acompanhamento. E a gente também tem essas oficinas culinárias, que acontecem em alguns períodos específicos do ano, mas a gente tem a escolinha de nutrição, que aí esse grupo que começou lá em 2019 virou uma escolinha. Então, as crianças, hoje as matrículas são semestrais, um grupinho pequeno para conseguir atender bem todas as crianças, mas é uma forma também da gente trazer essa criança para um outro contexto mais leve, mais divertido, para que ela aprenda sobre alimentação saudável. Bacana, né? Oficina, escolinha para os pequenos. E nessa escolinha, por exemplo, é também passada a importância, frutas, verduras, porque às vezes até no dia a dia a gente acaba falhando, né? Sim. Nós adultos muitas vezes falhamos, imagina com as crianças. Uhum. E como que você faz essa psicoeducação? Seria alguma coisa do tipo? Sim. Na verdade, a gente trabalha a parte de educação nutricional, né? Aliado às receitinhas. Então, como eu disse, não cozinho maravilhosamente bem, mas para a gente trabalhar isso com a criança, a gente tem que trazer uma coisinha diferente. A gente trabalha, assim, os alimentos na forma que eles são, in natura, um arroz, um feijão, uma banana, mas se essa banana vem num bolo de banana com chocolate, num biscoito de banana, para a criança já é um jeitinho diferente da gente incluir aquele alimento que às vezes é tão rotineiro, com uma nova apresentação, com uma apresentação divertida, junto com uma atividade, uma brincadeira, para que ela consiga olhar aquela banana de um jeitinho diferente. E talvez faça mais sentido para ela conseguir incluir isso na rotina dela. Ah, interessante. E casos, por exemplo, seletividade alimentar ou restrição? Acredito que sejam difíceis, né, você manejar, porque muitas vezes tem a resistência ali por detrás. Sim. Isso denota, como você falou, alguma alteração? Dá para poder flexibilizar? Dentro do grupo, existe aquelas crianças que têm suas dificuldades alimentares e também existem crianças que estão ali porque querem continuar, né? A família, na verdade, opta por colocar para que ela continue tendo estímulo, porque gosta muito de cozinhar, porque já gosta de ter contato com os alimentos. Então, o grupo é para isso também, para que cada criança possa encorajar e incentivar uma outra a dar seus passinhos. Qual um caso, assim, sem, claro, questões éticas, assim, que te mais chamou a atenção, que você hoje em dia acompanha bastante, até para as pessoas talvez se identificarem e perceberem que aquele ponto, que aquela dificuldade tem como, na nutrição, poder ser realinhada? Eu tenho alguns casos, né, que são mais complicados do que outros. Atualmente, eu estou atendendo um caso de um pacientinho de 5 anos e ele só come batida processada, só come comida processada. Então, ele come arroz, feijão, batata, cenoura, brócolis, mas tudo é no mixer. Então, ele só come tudo muito amassado. Então, o trabalho que a gente está fazendo com ele hoje é para a gente conseguir tentar evoluir essa textura muito aos poucos. Então, pensando em parte de nutrição, ele está consumindo os nutrientes? De alguma forma tá, porque a gente consegue processar e bater tudo, ainda que não seja a forma ideal. A gente está colocando todos os grupos alimentares ali.
Mas a gente entra naquela parte que a gente falou, né? Do comportamento alimentar. Por que ele se alimenta dessa forma? Por que essa é a única forma confortável para ele hoje? Então, a gente vai trabalhando em conjunto com a família para a gente conseguir evoluir. E quando a gente fala em evolução, a gente pensa assim, meu Deus, vai passar a comer arroz, feijão, carne, brócolis, tudo. Uhum. E é um processo mais lento. Aquele sonho dos pais, né? É um processo mais lento. Então, hoje o que a gente está conseguindo, por exemplo, com esse pacientinho, é que ele consiga colocar uma pipoca na boca e fechar a boca e cuspir ela de volta. Olha só. Então, isso aos olhos de quem vê e de quem ainda talvez não entenda muito desse universo, fala assim, mas isso não é nada, não está comendo, então não está funcionando. Para uma criança que só come comida pastosa e processada, está conseguindo pegar um alimento sólido e levar na boquinha, fazer um movimento de mastigação e devolver, para ele é um passo muito grande. Inclusive, a gente só está conseguindo fazer isso porque ele tem o acompanhamento de nutricionista, de fono, de TO. Então, tem toda uma equipe por trás que está trabalhando tudo isso com ele. É importante quando você diz desses micropassos, essas micromudanças. Na área da saúde é muito importante, né? Sim. Na fisioterapia, aquele primeiro passo, o equilíbrio. Na psicologia, quando o paciente depressivo já sai um pouquinho de casa para tomar luz solar. Na nutrição, essas experimentações. E como profissional da área, como que fica o coração também quando vê essa progressão? É muito gostoso, né? Ainda mais quando a gente vê uma criança, né, que chega cheia de medo, toda receosa e não quer fazer. Às vezes o desconforto é tamanho que ela não consegue. A fruteira tá aqui no cantinho e ela não passa do lado da fruteira, de tamanho incômodo. Então, tem casos muito graves, né? E todo pequeno passinho que dá, como o nosso olhar, né, profissional já é treinado, a gente sabe que, caramba, deu uma lambida na uva. É muito grande, né, para essa criança. E a gente fica extremamente feliz. Só que a felicidade triplica quando a família entende o processo. E ela também consegue se alegrar com as pequenas conquistas. Porque é só assim que a gente consegue evoluir. Quando a família vê que ter dado um beijinho na pipoca, ter dado uma lambida na uva é uma grande conquista e faz parte do processo, é aí que a gente consegue avançar. Que bacana. E como você, Lara, profissional da nutrição, vê hoje a questão alimentar das crianças e vamos puxar também um pouquinho dos adolescentes, né? Nessas comidas hiperprocessadas, os fast foods da vida. A gente tem, inclusive, uma recente pesquisa, um recente estudo. Essa é a primeira vez na história que a obesidade infantil ultrapassa o baixo peso. Como assim? Em dados. Hoje nós temos mais crianças com excesso de peso e obesidade do que crianças abaixo do peso. Então, isso não acontecia antes, né? Mas essa já era uma projeção que a gente tinha alguns anos atrás de que iria acontecer. E, de fato, agora a gente tem a comprovação de que aconteceu. Então, todo o estilo de vida que nós estamos tendo hoje está tendo impacto nisso, né? Então, eu tenho crianças com 4, 5, 6 anos que já chegam com excesso de peso ou obesidade infantil, ou alteração de glicemia, colesterol alto. E eram coisas que a gente só via em adultos e idosos. Então, hoje, cada vez mais doenças metabólicas estão acometendo crianças e crianças muito pequenas. E é consequência dos hábitos de vida que a gente tem, né? E não tem como a gente falar que são consequências dos hábitos das crianças e dos adolescentes. Porque somos nós adultos, é a nossa geração que está ensinando como a gente vive. Que cria esse ambiente, né, para eles também. Cria esse ambiente, que escolhe o que vai ter na mesa, o que vai comprar no mercado, com que frequência que eu vou levar no fast food, com que frequência a gente pede um lanche, uma pizza. Mas ele só come doce. Mas a gente tem que entender que a função do adulto que cuida é organizar a frequência, a quantidade, limitar e organizar esse espaço. Você tocou num ponto importante, acaba sendo uma recompensa, né? A todo momento, o chocolate, o sorvete, sair para comer, e aí em casa não faz o dever de cuidar também dessa alimentação mais saudável.
E é um aspecto comportamental Sim. também, né? Nossa geração, da nossa sociedade. Sim. A nutrição, nesse caso, ela trabalha, né, como você falou ali também, com a família. E como que fica o foco nessa criança também, individualizando ali os atendimentos? Tá. A gente, quanto menor a criança, mais próximo a gente precisa ser da família, né? Então, conforme a criança vai crescendo e tendo certa autonomia, vai sabendo conversar, a gente consegue fazer outros tipos de atividades mais direcionadas com ela. Então, por exemplo, vamos montar um lanchinho da escola gostoso e saudável? Senta aqui comigo, vamos escrever junto. Aí a gente imprime um negócio bonitinho, dá a caneta na mão da criança. E aí, você quer escrever ou quer que a tia Lara escreve? E a gente vai montando junto. Isso é muito mais fácil da criança ter adesão ao plano alimentar do que eu chegar com um plano lindo, maravilhoso e perfeito, nutricionalmente calculado, e falar, ó, família, se virem. Até pro adulto é difícil seguir, né? Exato. O famoso cardápio. Famoso cardápio. Então, com criança, a gente não trabalha com dieta calculada, né? Calorias, quantidades. A gente trabalha com qualidade. Então, a gente vai ajustar qualitativamente a alimentação dessa criança, organizar a rotina, que hoje é o que a gente vê, o que mais falta é organização de rotina. Muitas crianças não têm horário, mas porque os pais também não têm, né? Então, trabalha muito, trabalha até tarde, come a hora que dá, come o que dá. E aí isso entra muito os pacotinhos, né? Os salgadinhos, o chocolate, porque é fácil, não estraga, tá ali, tá à disposição, tá na mão. Só que a gente orienta a família, como a gente vai organizar esse ambiente. Só que para essa mudança ser possível, a criança também precisa participar do processo. Então, nisso de trazer mais pertinho, ó, vamos montar junto, ensinar os alimentos para as crianças, eu falo, tem alimento de comer todo dia e tem alimento de comer de vez em quando. Porque a gente já não entra naquilo também, isso aqui é proibido, isso aqui não pode, porque também entra nessa influência que a gente fala, né? Do comportamento alimentar, da forma como eu como. Eu preciso que essa criança aprenda a comer um brócolis com prazer, do mesmo jeito que ele come um chocolate. Então, a gente precisa colocar os alimentos no lugar devido que eles têm na nossa vida, mas sem trazer culpa. Quando eu vou comer um brigadeiro, quando eu vou comer um bolo, quando eu vou sair para comer uma pizza, isso também faz parte, né, da nossa alimentação. Mas a gente precisa ter o equilíbrio, que é o que a gente não está encontrando. Não tem hoje, né? Hoje em dia. Tá. Para as mamães, os papais que estão nos assistindo agora, qual seria uma rotina, vamos falar assim, ideal? Porque muitas vezes falam 3 refeições, 4, 5. E qual seria esse prato aí dos sonhos para a gente ter uma criança que nutricionalmente poderá crescer de maneira saudável? Eu acho que assim, Júlio, tem sim as recomendações de porções de frutas, vegetais, cereais, todos os grupinhos alimentares para cada idade, para cada fase da vida, para o nível de atividade física que essa criança tem. Mas eu acho que trazer em números algo muito específico traz mais culpa para essa mãe que já está super sobrecarregada do que de fato, caramba, vou mudar, né? O que eu posso dizer a respeito disso é que é individual. Então, eu vou comer quanto disso, quanto daquilo. Depende de cada criança, da idade que ela tem, das atividades que ela faz, de como é a rotina dessa família. Então, por isso que o acompanhamento é importante, porque a gente precisa individualizar a prescrição, a orientação para cada caso. Então, às vezes, uma criança de 6 anos que chegou no consultório, baixo peso, com recusa alimentar, que não está se desenvolvendo bem, não vai ter a mesma orientação de uma criança de 6 anos que chegou com o diagnóstico de obesidade infantil e pré-diabetes. Então, as orientações, por mais que elas sejam próximas, não vão ser iguais. Então, o que eu realmente oriento é que procure um profissional para que você possa avaliar o caso da sua criança e da sua família e possa dizer o que realmente funciona para vocês. Então, não existe uma regra geral. Ouve-se muito aquela coisa, comer de 3 em 3 horas, assim. Então, você está trazendo bem a questão da individualização. Existe algumas regras no sentido assim, quanto
de cálcio, quanto de ferro, quanto que essa criança precisa consumir, mas isso também varia se essa criança tem 6 meses, tem 2 anos, tem 10 anos, tem 20, né? Depois que a gente cresce, as recomendações mudam. Então, é muito difícil delimitar um valor específico para uma faixa tão ampla, né? Porque eu atendo bebês a partir dos 6 meses na introdução alimentar até os 18 anos. Então, nessa faixa toda de idade, a gente não consegue separar em uma única recomendação de que faça isso. A não ser, por exemplo, frutas, vegetais. A gente sabe que a recomendação é diária. Então, todos precisamos consumir isso com frequência, mais de uma vez no dia, que também não é uma coisa que acontece, né? Então, são várias porções no dia. Só que essas recomendações variam. Não é igual eu pegar o público adulto, que dos 19 anos até os 50 anos é uma orientação mais próxima, né? E ainda assim é individualizada, não tem uma regra geral para todos. Entendo. Vamos falar um pouquinho também sobre as complicações, as disfunções, transtornos alimentares, né? Situações que tem ali o cunho alimentar. Ouve-se bastante, por exemplo, a pessoa que come pelas suas emoções. Está muito ansiosa, ou muito triste. No público infantil, isso também aparece? A criança que é muito agitada e acaba comendo mais, né? Até com uma forma de compensação. Sim, tem acontecido cada vez mais frequente, né? Então, crianças que comem com muita rapidez, muito ansiosas, querem o tempo todo estar comendo, já não tem mais a percepção da saciedade, tá o tempo todo dizendo que tá com fome. Então, isso acontece muito também. Então, é fruto do que a gente tem de hábitos hoje, né? E agora, não só falando de hábitos alimentares, hábitos de vida. Então, essas crianças não brincam na rua, não fazem esporte, estão o tempo todo na tela, no celular, não são ativas. Então, são crianças que têm uma necessidade de, vou usar o termo, descontar as emoções na comida, né? Porque é muito fácil o acesso, né? É muito mais rápido, muito mais fácil. E acaba que o adulto também está sem tempo para brincar com essa criança, para sentar com essa criança, para preparar uma refeição para a família. Então, muita gente só sai para comer ou pede delivery, né? Então, ou fica muito tempo ausente, a forma que entende que precisa mostrar para a criança, para o filho de que está ali e que ama, trazendo chocolate, trazendo doce, trazendo coisas de fora. Então, a gente tem, sim, muitas crianças que estão com essas dificuldades na alimentação por um comer mais ansioso. E aí, no comportamento alimentar também busca entender essas causas, auxiliar a família. Com certeza. Então, acredito que até muitas vezes precisa desse apoio também de outras áreas. Sim. Um educador físico, uma psicóloga, né? Para poder trabalhar melhor todo esse contexto. Com certeza. O que eu trago para as famílias quando a gente consegue identificar, né, de onde está vindo, qual é a causa, falar, olha, eu sou nutricionista, eu consigo te ajudar até a página 2. Então, eu entendo que isso aqui precisa ser melhorado, mas eu já não sou o profissional que vai trabalhar isso aqui com vocês. Então, seria interessante se vocês procurassem um psicólogo, colocasse a criança para fazer um esporte, e a orientação vai mudando conforme a queixa e a necessidade da família. E esse ponto é tão importante porque, até como psicólogo, muitas vezes eu percebo que existe uma disfunção ou metabólica, hormonal, nutricional, que você precisa primeiro corrigir, alinhar, para falar que aquela criança, aquele adolescente está com uma depressão, está com um transtorno de ansiedade. Sim. Porque muitas vezes essas faltas, né, magnésio, ferro, nutrientes, de modo geral, vai ocasionar naquela criança alguma disfunção mental. Sim. Tem tanto a questão dos hábitos, né? Mas muito da parte da alimentação. Então, as crianças hoje, a maior queixa é crianças muito agitadas, muito ansiosas. E a gente sabe que tem muita relação com o excesso de alimentos ultraprocessados, muito corante, muito conservante, muito aditivo químico, que trazem essa agitação, né? Na vida da criança.
Então, é tanto o excesso desses alimentos quanto a falta dos outros, né? Das frutas, dos legumes, da comidinha mais natural e mais caseira, mais simples até, pode acarretar, sim, em transtornos do neurodesenvolvimento, atrasos, né? Então, se essa criança não foi bem nutrida desde o comecinho da infância, a gente pode ter, sim, algumas correlações com até algumas famílias entram com algumas hipóteses. Nossa, será que meu filho tem autismo? Será que é TDAH? Pode ser que seja, mas normalmente está precisando ajustar muita coisa na alimentação para que o profissional também possa ir lá avaliar e ver realmente se é o caso ou não. E Arthur, temos algumas perguntas para a Lara também? Temos muitas perguntas aqui. Brincadeira, Lara, só 3, tá? Ó, vamos lá. Na introdução alimentar, muitos pais ficam ansiosos nesse processo de introduzir alimentos. Qual é o erro mais comum que você vê as famílias cometendo nesse momento? Tipo assim, tem aquele... 95% das famílias fazem isso. Qual que é? Tá. Olha, é difícil eleger um só. Mas eu acho que pensando nesse erro que mais acontece é a expectativa muito alta de que o bebê vai fazer 6 meses e vai comer um pratão de comida. Então, a gente acaba, às vezes, atropelando muito a fase da introdução alimentar, porque os pais não estão com as expectativas alinhadas. Então, a introdução alimentar é para o bebê aprender a comer, sim, mas toda essa expectativa que a família coloca de que vai oferecer um brócolis, um tomate, a criança já vai sair comendo tudo, que não é assim que acontece na maioria das vezes e faz parte do processo, acaba atrapalhando um pouquinho. Olha, que legal. Muito importante, né, saber essa questão do alinhamento aí das expectativas, né? Que pequenas mudanças no dia a dia já fazem a diferença na alimentação das crianças? Pequenas mudanças. Eu acredito que, primeiro de tudo, melhorar, de uma forma geral, a qualidade do que você oferece para essa criança. Então, o lanche da escola é muito negligenciado. Então, manda pacotinho, manda suco de caixinha, manda refrigerante, manda chocolate. É uma refeição super importante no dia, na rotina da criança, inclusive influencia no rendimento escolar. Então, eu acho que, se possível, colocar menos pacotinho na alimentação da criança, mais comida com frutas, verduras e legumes, e colocar essa criança para fazer atividade física. Você me perguntou de mudanças alimentares, mas a criança que é mais ativa e se movimenta mais, normalmente é uma criança que come melhor. Então, eu acho que são coisas importantes para a gente colocar na alimentação da criança. Olha, muito legal. E agora uma última aqui, ó. Muitos pais se cobram demais na hora das refeições. Que conselho você daria para eles relaxarem nesse processo e não transformarem a alimentação em um momento de tensão? Tá. Isso é difícil, né? Para a família, principalmente para as mães, que normalmente são as pessoas encarregadas da casa em cuidar da alimentação ainda. Mas, na verdade, é exatamente isso que você falou. Relaxar. Mas entendendo que você está oferecendo e dando a oportunidade para o seu filho se alimentar de forma adequada, mas que ainda a escolha do que ele vai comer é da criança. Então, a gente tem a divisão de responsabilidades. Então, o adulto é responsável, sim, pela rotina, pelos horários, pelo que vai ser oferecido. Mas dentro do que é oferecido, é a criança que vai decidir o que ela vai comer. Então, a guerra entra quando a mãe quer que a criança coma exatamente aquilo que ela pôs no prato. E nem sempre precisa ser dessa forma, né? Mas acredito que se já esteja instalado um ambiente mais caótico no momento das refeições, talvez seja interessante procurar um profissional para conseguir orientar, falar, tá tudo certinho, ou não tá, vamos ajustar aqui, para que essa mãe consiga também ficar mais tranquila. Olha que legal, pode dar seguimento aí, Júlio. Obrigado. Arthur, eu vou te falar, eu tenho meu filho de 7 anos
Eu ouço a Lara falar assim, eu falo, gente, como que eu fiz coisa errada? Como que a gente falha? Né? Dá uma preocupação, eu já fico aqui prestando atenção, já me preparando para o futuro, já pegando tudo, os insights aí. Já pega desde o começo, para não errar e depois ter que correr atrás, tá? Lara, de modo geral, como que as famílias hoje estão trabalhando essa questão da alimentação infantil, da nutrição infantil? Porque a gente sabe das dificuldades, né? Brincadeiras à parte também, não dá para colocar ali, né, um peso nessa mãe, nesse pai, porque também tem as atividades necessárias. Mas como que você vê quando, por exemplo, chega na situação e fala, olha, seu filho não está com uma seletividade aqui, não está comendo feijão, arroz. A família se sente também culpada? Como que é trabalhado isso? Sim. Né? A família traz muita culpa, mas a gente fala família, mas assim, mais de 90% de quem aparece no consultório é a mãe. O pai normalmente não aparece. E às vezes tem aquele pai que tá na consulta, mas tá ali atendendo o telefone, fala, peraí, dá licença rapidinho que eu tenho que fazer um negocinho. Então, não tem como falar que a mãe não tem uma sobrecarga, né? Nessa função da alimentação da casa, que ainda é algo muito cultural que a gente tem. Mas aí entra a culpa, né? Então, se o filho não tá comendo, é culpa da mãe, que é responsável pela alimentação da rotina da casa, né? Então, tem muitas famílias que carregam um peso muito grande, principalmente quando é o assunto de seletividade, de recusa alimentar. E é justamente isso que você comentou com o Arthur, né? Que você fez a brincadeira de, vai aprendendo para não errar. Mas a gente vai errar em muitas coisinhas. E tá tudo bem, né? Só que a mãe traz muito esse peso, né? De onde eu errei, o que eu fiz de errado, o que eu não dei conta de fazer, né? Conforme a gente vai mostrando o caminho, às vezes é essa fala, né? Meu Deus, eu fiz tudo errado. E o que a gente tem que fazer nesse momento é acolher essa família e conseguir dizer para ela que ela fez tudo que ela podia, da melhor forma possível, com o que ela tinha de informação naquele momento. Então, agora ela tem novas informações, novas ferramentas e vamos trabalhar a partir de agora com o que a gente tem. Você falou uma coisa no início que é importante, né? Que com as redes sociais, o Instagram, parece que todo mundo consegue ou não, né? Ver aquela família, criança comendo Perfeita. de tudo, brócolis adora, tem um pratão de arroz e feijão, família perfeita. Dá uma sensação de que você sempre está para trás, né? Uhum. Não importa essa questão do corpo. Eu sei que não é muito a sua área, mas existe também aquela busca por padrões que muitas vezes vai desencadear uma anorexia nervosa, uma bulimia e outros transtornos. Como que a nutrição, de modo geral, vê esse processo atual que coloca, principalmente sobre as mulheres, um padrão de estética que tem que ser alcançado? A gente já tem, acho que antes de falar de pressão estética em si, a gente tem uma coisa que é também muito grave e acontece muito com as crianças, que é o bullying. Então, eu já tendo crianças de 6, 7 anos que tá com vergonha de brincar, que tá com vergonha de ir pra escola, porque tem amiguinho falando que tá gordo, que tá, né? A gente sabe que essas brincadeiras, entre aspas, sempre existiram de alguma forma, né? Só que o padrão do corpo de 20 anos atrás, a maioria das crianças da sala eram super magrinhas e um ou outro tinha um corpo mais diferente dos demais e chamava a atenção de uma certa forma. Hoje isso está se invertendo. A maioria das crianças na sala está com excesso de peso. Só que todas as crianças... Como que eu posso dizer? Todas as crianças estão ouvindo dos pais, ouvindo muito principalmente das mulheres, né? Que a gente tem culturalmente essa pressão estética mais acentuada, de que minha barriga tá grande, meu corpo é feio, eu tenho que fechar a boca, eu tenho que emagrecer. Então, são falas que às vezes os pequenos reproduzem porque escutaram de alguém, né? Que é normalizado, na verdade, esse tipo de fala, né? E a gente não ensina essa criança a se relacionar de forma positiva, nem com os alimentos, nem com o próprio corpo, né? E acho que o ponto mais difícil nessa situação é que a família, quando chega pra gente, já chega com um problema instalado há muitos anos.
Acho que isso é cultural também, mas é importante a gente reforçar que a nutrição é sim uma profissão que trabalha com o acompanhamento de doenças e outras questões, mas é uma profissão que trabalha com prevenção. Então, isso ainda é pouco discutido e são poucas as famílias que chegam no consultório e falam assim, eu vim para ver se está tudo certo. Só vem quando tem uma seletividade, né? E há muito tempo, E há muito tempo, né? Então, é muito desafiador a gente reverter um quadro que acontece há 4, 5, 6 anos com a criança. É como você falou, que isso vem de uma cultura, infelizmente, que nós não temos o hábito, né, principalmente aqui no Brasil, de trabalhar nessa prevenção. Então, chega adolescente com 16, 17 anos, já numa desnutrição, e aí você tem que fazer um trabalho ali, é muito mais penoso do que se tivesse lá atrás esse olhar, né? Exato. De como que ela está se alimentando, se ela participa. E isso que você comentou, Júlio, de um adolescente chegar com desnutrição, às vezes as pessoas escutam a palavra desnutrição e pensam só numa pessoa extremamente magra. Verdade. Né? Então, a desnutrição, na verdade, é quando existe falta de nutrientes para aquele organismo. Então, a gente até tem casos de crianças, adolescentes, adultos, com diagnóstico de obesidade e desnutrição. Olha que... Porque, na verdade, em termos calóricos, está excedendo as calorias, mas em termos de nutrientes, está faltando. Nossa, um obeso desnutrido. Estranho, né, Arthur, pensar assim, né? Que a gente sempre, e até uma questão do ser humano, colocar em extremos. Ou é um ou outro. Os dois juntos não dá certo, né? Então, como que hoje em dia a nutrição, principalmente olhando e aproveitando aqui, dando uma orientação para a família, como que você poderia colocar, claro, tem as suas individualizações, mas para uma família ficar mais atenta a esse processo que começa lá na primeira infância e, se não bem feito, vai repercutir de maneira até mesmo punitiva, né, na adolescência. Quando a gente fala de autolesão, tentativa, muitas vezes é porque tem uma renúncia daquele corpo. Uhum. Eu acho que quando a gente fala de nutrição, Júlia, agora falando de prevenção, a gente está falando mais especificamente do público infantil, né, dos adolescentes. Mas quando a gente está falando de todo esse processo que vai ser benéfico, a gente está falando ainda dos pais que ainda não começaram a gerar uma vida. Então, qual é a influência também desses dois, né, desse par que vai gestar um bebê? Então, como é a qualidade de vida dessa família? Quais são os hábitos de vida dessa família? Qual é a qualidade da alimentação? Como que eles se relacionam com esses alimentos? Então, a gente tem, não é o meu trabalho, mas a gente tem a nutrição na fertilidade, a nutrição na pré-concepção, a nutrição na gestação, para que a gente já vá trabalhando e construindo hábitos e trabalhando a parte genética também, né? Então, tem famílias que querem engravidar que já precisam ir para o nutricionista para fazer o processo para que eles possam gerar essa vida da melhor forma possível. Então, a gente tem uma mãe que precisa de uma gestação muito bem acompanhada, um bom pré-natal, suplementação, tudo certinho, que tudo isso vai impactar em como essa criança vai nascer. E quando a gente fala de criança, a gente pensa só, né, na criança na hora que começa a comer, lá na frente, mas tudo isso já está impactando em como essa criança vai se desenvolver, né? E a forma como esses pais entendem sobre o assunto, sobre saúde, o quanto que eles se importam e têm isso como prioridade na vida. Isso vai acontecer diferente nessas crianças que têm os pais já preocupados com essa questão. E sobre isso que você falou, né, de questão com o corpo, de autolesão, é um assunto bem delicado, né, mas está totalmente ligado ao comportamento alimentar, e o comportamento alimentar que essa família ensina para essa criança. Então, a influência do comportamento alimentar dos pais está muito ligada também na forma como essa criança come, do porquê que ela come, da forma como ela se enxerga, da forma como ela se valoriza, né? Então, tá muito ligado com a visão da família. E acho que um ponto principal
tive uma consulta na semana passada com uma família. Na verdade, era só a mãe que estava na consulta, os pais são separados. E a gente chegou à conclusão de que a criança recusava comida em casa. Mas lá no consultório, nas sessões, comia. Na casa de não sei aonde, comia. Aí ia viajar, comia. E a gente chegou, cavando um pouquinho mais fundo, à conclusão de que estava faltando conexão da família. Então, não tinha refeições juntos, à mesa. Quer comer, come, não quer, problema seu. Né? Então, e a gente tem até estudos falando que quanto mais refeições em família, quanto mais refeições feitas, né? Cozinhar em casa e estar junto, tem relação com menores índices de abuso de drogas, de transtornos alimentares, de obesidade. Então, essa parte da conexão com a família é uma coisa que está ficando cada vez mais distante, parece. E é uma coisa que eu acho que vale muito a pena a gente repensar e tentar resgatar. Aí depois chega o adolescente com 16 anos, que quer comer no quarto. Não dá para se conectar com o adolescente de 16 anos. Aí os pais não entendem por que ele faz isso, mas provavelmente também já tem lá atrás. Foi a construção. Foi essa construção, né? E você trouxe um ponto bem interessante, que até na vida intrauterina já tem que ter essa preocupação com os aspectos nutricionais. Com certeza. Tá. Lara, deixa uma mensagem então para aquelas pessoas que estão aqui pensando nesse assunto, seja aquele casal, aquela mamãe que está ali também pensando numa gestação, como que ela pode lidar melhor com essa questão da alimentação, além de procurar um nutricionista para avaliar o seu caso. Uma mensagem final. Eu acredito que saúde não são nutrientes isolados. Saúde é fruto de experiências alimentares positivas. Então, para a gente focar cada vez mais na conexão, na presença, em como a gente se alimenta e de como a gente tem se nutrido, independente da fase da vida. E aí, com a criança, vai ser uma consequência de bons hábitos e boas escolhas que esse adulto já fazia na vida. Lara, se você pudesse agora falar algo para a Lara do passado, que estava ali ainda pensando se faria algo na área da saúde, teve um empurrãozinho do irmão, o que você diria para ela? Tipo, continua que vai dar certo ou pula dessa área e vá para outro caminho? Vai sem medo. Vai sem medo. Vai sem medo. E, na verdade, foi o que eu fiz, né? Então, quando eu cheguei na faculdade de nutrição, falei, tá bom, vamos ver o que é. E fez muito sentido. E faz até hoje. Hoje faz sentido, então, a escolha. Certeza. E você, o que você almeja ainda, objetivos, pensando nessa carreira que já é de excelência, onde você pretende chegar? Essa Lara do futuro, por exemplo. Na verdade, eu acho que eu gostaria de conseguir alcançar mais famílias. Então, até pensando na nossa cidade, que não é uma cidade tão grande, eu acredito que eu ainda tenho um trabalho muito grande para fazer. Ainda tem famílias que ainda não me conhecem, ou tem famílias que ainda sofrem muito com a questão da alimentação, seja de recuso alimentar, seja da parte nutricional, do que quer que seja, e não sabem onde procurar ajuda. Não sabem que aqui na nossa cidade existe esse serviço, esse trabalho, que eu tô aqui para ajudar. E você falou em determinados pontos a importância da nutrição também como aspecto preventivo. Porque nutrição já vem aquela ideia do emagrecer, do ficar forte, linda, maravilhosa. Mas quando você traz, e até pegando um pouco da neurociência, que o intestino é o segundo cérebro, e ali você consegue produzir substâncias que são importantes para regular o humor, então, em vez da pessoa, muitas vezes, ir para um caminho medicamentoso, ela pode, com a própria dieta ali, o equilíbrio, né, dos nutrientes, ter uma saúde mental, não pode? Sim, a gente também trabalha, né, essa questão da saúde mental. Então, é lógico que a medicação, em muitos casos, vai ser, sim, recomendada, né? Quem vai fazer, inclusive, essa orientação não somos nós, nutricionistas, né? Não trabalhamos com medicamentos. Mas essa parte da suplementação, dos nutrientes, de tudo que está precisando ser restabelecido nesse organismo para que a gente consiga evoluir também, às vezes, numa terapia ou em uma outra área. Então você trabalha, por exemplo, eu preciso mais de serotonina, vai para uma banana, ômega 3, vai para alguma coisa assim.
A gente não trabalha tanto dessa forma, porque como a gente está falando de crianças, é mais difícil, às vezes, a gente conseguir fazer os exames, a gente conseguir ter resultados, ou a gente conseguir que essa criança esteja num acompanhamento interdisciplinar ou multidisciplinar, para que a gente consiga tapar todos os buraquinhos, né? Então, a gente vai sim entender quais são as queixas, sintomas, sinais, e a gente vai correlacionar com o que essa criança come para ver se a gente precisa de uma suplementação, do que a gente precisa reajustar enquanto a gente ainda não consegue, às vezes, ajudar essa criança a comer. Então, às vezes, a criança ainda não se alimenta da forma como deveria, mas a gente consegue reorganizar o que precisa com a suplementação. Muito bom. Bom, estamos finalizando aqui, então, o episódio número 29 do FocoCast com a Lara Guimarães. Lara, deixa uma mensagem, então, para aqueles que nos acompanham. A mensagem que eu gostaria de deixar hoje é que a gente tenha um olhar mais atento e gentil para nós mesmos, e isso se reflete na nossa alimentação, na forma como a gente come, nas nossas escolhas alimentares, e que a gente consiga se preocupar com isso antes de ter um problema instalado, de que a nutrição faz esse papel na nossa vida, de trazer qualidade de vida. E eu acho que é tudo que a gente busca hoje em dia, né? Ter mais qualidade de vida, e não tem como fazer isso sem cuidar da alimentação. Maravilha! E para encontrar a Lara, para chegar até mais famílias, quais são suas redes sociais, o seu endereço de trabalho? Hoje eu atendo em consultório, atendo na Clínica Vivere, na Avenida Doutor Antônio Define, 668, pertinho do Banco do Brasil. E meu Instagram é @nutri_Lara Guimarães. E quem quiser pode ir lá, mandar um oi no direct que a gente direciona a conversa pro WhatsApp. Muito bom, Lara. Muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos. Com certeza trouxe muita luz aqui, algumas dúvidas, principalmente relacionadas com a nutrição infantil. Nesse aspecto preventivo, até educativo e a maneira lúdica como você trabalha. Parabéns pelo trabalho. Tá? Eu agradeço, Júlio. Obrigado pelo convite, Arthur, pessoal. Foi um prazer. Certo. Então, estamos encerrando aqui mais um episódio. Agradecemos a audiência, agradecemos a vocês que acompanharam até aqui. Curtam e sigam as nossas redes sociais na internet.